Olá, meu nome é Natália Ágio, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFSCar e eu faço algumas pesquisas na área de memória. Dentro dessa área grande que estuda esse fenômeno da memória, uma das linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando aqui no laboratório é sobre uma coisa mais específica, que são as falsas memórias. Que é quando a gente se lembra de alguma coisa que nunca aconteceu, ou quando a gente se lembra de uma coisa e depois a gente descobre que na verdade ela não aconteceu daquele jeito. E aí o que a gente sabe em relação à falsa memória? Então, o que a gente sabe é que normalmente quando você se lembra de alguma coisa que não aconteceu, apesar dessa lembrança ser falsa, ela se relaciona de alguma maneira com alguma coisa que de fato aconteceu. E essa relação ela não é necessariamente uma relação direta, ela pode ser uma relação implícita e pode ser até mesmo uma relação distante, assim. Mas ela tem sempre uma relação com alguma coisa que aconteceu e é o que a gente chama de uma relação principalmente de significado, eles têm uma relação semântica, né? Então, essa memória falsa ela tem que se encaixar de alguma maneira naquela história, né? Então, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo aqui e se de repente entrar um cachorro aqui na sala, depois pode acontecer de eu lembrar que entrou um gato na sala, mas dificilmente eu vou lembrar que entrou um dinossauro na sala, né? Então, de alguma maneira, ela tem que fazer sentido naquela história. Uma das maneiras que a ciência encontrou de estudar a falsa memória, que é uma maneira muito simples e que tem dado resultados interessantes, é utilizando listas de palavras e que essas palavras tenham uma associação semântica entre si e também com outras palavras que não estão na lista. Então, por exemplo, eu chamo um participante para o laboratório para fazer um teste de memória e eu apresento para ele algumas palavras, uma lista de palavras que eu quero que ele se lembre depois. Então, essa lista de palavras tem, por exemplo, as palavras noite, dormir, travesseiro, pijama, palavras desse tipo. E aí depois eu peço para ele me dizer então quais são as palavras que ele ouviu. Aí é muito comum que esse participante ele me relate essas palavras que ele escutou, mas que ele também me relate, por exemplo, que ele escutou a palavra sono, que não estava na lista, mas que tem uma relação semântica com todas as outras palavras da lista, e isso seria então uma falsa memória. Então é um método simples e fácil de a gente conseguir identificar algumas variáveis relacionadas à recordação nesse caso, de palavras que não estavam lá. Bom, e aí o que a gente faz aqui no nosso laboratório? Então, o nosso laboratório, ele tem uma tradição já de muitos anos de estudar como é que a gente atribui significado às coisas, estudar o que a gente chama do comportamento simbólico. Então, por exemplo, como é que eu olho escrito lá a palavra barata e eu já sinto nojo só de ler aquilo, ou se eu estou com fome e vejo lá escrito hambúrguer, eu já começo a salivar. E aí, para estudar essa questão do significado, do comportamento simbólico, a gente vem utilizando um paradigma que chama paradigma da equivalência de estímulos. É um paradigma que permite com que a gente estabeleça em laboratório relações que seriam análogas a essas relações de significado. Então eu posso pegar estímulos que a princípio não têm nenhum significado e estabelecer uma rede de relações entre esses estímulos de maneira que eu simulo essa rede de significado que existe aí na vida natural das pessoas. E aí a gente pega esses estímulos que agora fazem parte de uma rede de relações e monta as listas com esses estímulos. Aí eu apresento lá alguns estímulos que não fazem sentido, que fazem parte agora dessa rede de relações, e depois eu peço para ele se lembrar, e aí eu vou ver se quando ele se lembra dos estímulos que ele viu e também de outros que eu ensinei para ele que fazem parte dessa relação, mas que não estavam nessa primeira lista. Outras pesquisas que a gente tem feito também, pensando assim, e se eu punir esses erros? Quando a pessoa tem uma falsa memória, eu digo para ela que aquilo está errado, né? Então, a ideia é eu pensar assim, se uma pessoa vai prestar um depoimento e ela fala alguma coisa errada, essa coisa errada pode ter consequências muito sérias. Então a gente tenta simular situações que a gente chama de aversivas para ver se isso tem impacto na lembrança. E aí o que a gente viu dessa pesquisa é que isso diminuiu a quantidade de falsa memória. Mas ainda tem muitas outras variáveis
E tem muitos ajustes ainda nesse procedimento que a gente tem que fazer e estamos perseguindo então essas variáveis para ver se a gente consegue utilizar esse paradigma para estudar a falsa memória.